Leitura bíblica de hoje, nós estamos aqui com o livro aberto. Vamos então para a leitura bíblica de hoje. Está registrado em Mateus, no capítulo de número 7, a partir do verso 24, que vai dizer as Escrituras: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Está aí até o verso de número 27, do 24 ao 27, nós temos lido a poderosa palavra de Deus. E com isso eu quero trazer um tema hoje para esta reflexão: construindo para a eternidade. Nós vamos trabalhar, nós vamos construir para a eternidade. Essa passagem, ela é uma passagem bastante interessante e bastante coerente com relação ao tema que nós estamos trazendo para você. Aqui, nós vamos ver que o texto menciona diversos pares. Existe muito disso na língua portuguesa. Um exemplo é o que chamamos de palavras parônimas, que são escritas e pronunciadas de modo bastante semelhante, porém apresentam significados completamente diferentes, que é isso que nós vamos ver: o prudente e o insensato. Quanto consideramos esses pares, somos capazes de tirar várias lições do texto, que também é isso que nós vamos ver. Vamos ver aqui. Primeiro, 2 homens, um sábio e um tolo. Observe que ambos os homens de que Jesus falou ouviram dele, Cristo, ouviram a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus. Tanto o sábio quanto o imprudente, no caso o tolo. Agora, o que fez o homem sábio? O homem sábio, segundo a revelação da palavra de Deus, ele era um cumpridor das suas obrigações, vamos dizer, um cumpridor das Escrituras. Não apenas um ouvinte maldoso, não apenas um ouvinte que não praticava. Essa passagem de João, capítulo 13, verso 17, a Bíblia diz: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, aqui o Senhor Jesus está dizendo: se a pessoa sabe das coisas de Deus, do relato das coisas espirituais, da revelação da palavra de Deus, se ele souber, é uma bênção. Agora, ele vai ser bem-aventurado se ele fizerdes, ou se ele fazer cumprir aquelas palavras na sua própria vida. Também nós vemos aqui em Tiago, no capítulo 1, o versículo 22 em diante, a Bíblia diz: E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, a Bíblia está dizendo aqui do que cumpre e daquele que não cumpre as suas obrigações, no caso, as Escrituras. Então, nós estamos vendo aqui que o homem sábio, ele faz isso, ele cumpre a palavra. O que fez o tolo, então, segundo o relato da palavra? Ele não era cumpridor, mas
um só ouvinte. Ele não cumpria as bênçãos de Deus, a palavra de Deus na sua vida. Apenas um ouvinte. Tiago também fala disso no 23 e no 24, do capítulo 1 de Tiago que nós acabamos de ler. No 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai, e logo se esquece de como era. O ouvinte tolo, ele se esquece do compromisso. O ouvinte tolo, ele se esquece que a bênção de Deus está a caminho na sua vida. Então, nós estamos falando hoje, na nossa reflexão, construindo para a eternidade. Primeiro, 2 homens, um sábio e um tolo. Lição de número 2, 2 casas, uma construída sobre a rocha e uma construída sobre a areia. Quando consideramos um paralelo entre uma casa que foi construída para durar uma vida e que vai suportar as tempestades, considera as semelhanças. Vamos ver aqui, por exemplo, primeira semelhança, propósito. Propósito, os edifícios são construídos de forma diferente de acordo com os fins a que se destinam. Uma pessoa irá construir a sua vida de acordo com o que ele percebe é seu propósito na vida. Então, uma casa, no caso um edifício, para ser bem construído, ele precisa de propósito. Uma vida sem propósito, ela não tem constância. Uma vida que não tem propósito, naturalmente, ela vai ser construída com areia. Uma outra coisa que é necessário, é lógico que para se construir, literalmente na construção, é preciso areia, é preciso cimento, é preciso tijolos. Eu estou falando aqui na construção da vida, da sua vida física, da sua vida que Deus lhe deu. Você precisa de propósito. Outra coisa, plano. Antes de um edifício ser construído, deve haver um plano, uma descrição do produto acabado. É necessário. Outro detalhe que nós vamos ver é a prioridades. Certos componentes de um edifício desempenham um papel maior do que outros para garantir que o edifício vai suportar as tempestades. Essas prioridades, ela vai falar exatamente de como você está escolhendo o tipo de material que você vai colocar na sua construção, na sua vida, para que elas possam exatamente, quando o vento vier, elas possam estar exatamente equilibradas e suportar as grandes tempestades. Então nós estamos falando na nossa reflexão de hoje, nós estamos falando sobre construindo para a eternidade. Lição do número 1, 2 homens, um sábio e um tolo. Lição de número 2, 2 casas, uma construída sobre a rocha e uma construída sobre a areia. Então aqui nessa que está construindo sobre a rocha, nós falamos de propósito, de planos e de prioridades. Agora, vamos ver aqui 2 resultados. Uma casa resistiu às tempestades, enquanto a outra casa caiu. Olha, as tempestades que Jesus se refere podem incluir as dificuldades e decepções que encontramos na vida. E tudo isso vai depender da forma como você está construindo. Por isso que nós estamos falando sobre o tema construindo para a eternidade. Porque tudo vai depender de você querer construir a sua casa a partir de hoje. Outro detalhe, considerando o contexto, é mais provável que representam o julgamento final. Jesus, nessa passagem, nesse contexto, é mais provável que ele estava falando do julgamento final. No final, se vai saber quem foi que construiu a casa na rocha, quem foi que construiu a casa na areia. Nós vamos ver uma passagem que está aí na Bíblia. Essa passagem está nas Escrituras, exatamente lá na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 10, a Bíblia lá, ela vai relatar exatamente assim. Eu faço questão de poder trazer aqui para você a leitura, porque ela é bastante interessante
e a gente precisa aprender cada vez mais. Lá a Bíblia vai dizer assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui se fala de um tribunal que todos vão comparecer para prestar contas o que fizeram com aquilo que Deus lhe deu. Ou seja, Deus lhe deu uma casa. Como foi que você construiu esta casa? Agora chegou o momento do resultado. Agora chegou o momento do Senhor Jesus poder buscar o resultado e pedir naturalmente o resultado desta casa, porque Ele quer exatamente que você seja muito abençoado por Ele, né? Porque Ele quer fazer isso na sua vida, Ele quer resultados maravilhosos. E nessa passagem Paulo está falando que nós vamos estar diante do tribunal de Jesus para receber recompensas por aquilo que nós fizemos, pela construção que nós fizemos na nossa casa. Nós construímos para a eternidade? O que você fez com a casa que Deus lhe deu para você cuidar na sua vida espiritual? Você construiu para a eternidade? Ou simplesmente você está construindo como um tolo, não é? Você está construindo a sua casa na areia, com coisinha, um pouquinho de pornografia para ali, um pouquinho de fuxico para o outro lado, um desajuste do outro lado, a falta de fidelidade do outro lado. Então que o Espírito Santo possa verdadeiramente te dar graça e vitória. Porque algumas pessoas subsistirão no julgamento, enquanto outros não, né? Então, o Senhor Jesus, Ele tem esta bênção para a sua vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: sobre o que você está construindo a sua casa, né? O que é que você está construindo na sua casa? Você está construindo para a eternidade? Você está construindo para que a sua casa ela possa receber as tempestades? Ou simplesmente você está construindo a sua casa para a tempestade arrebentar ela? Porque você vai observar no texto que a tempestade bateu em ambas as casas. De qualquer forma, a tempestade bateu em ambas as casas, não é? A Bíblia diz, no versículo 25, desceu a chuva sobre o homem prudente. A chuva veio, mas não levou porque ele edificou corretamente. Agora, a Bíblia diz que o tolo que fez o insensato que edificou a sua casa sobre areia, também a Bíblia diz no 27, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque brincou, porque não considerou, porque não se avivou, porque não se adestrou, porque ele não quis ser bênção. Ele não quis a palavra, ele não quis o poder, ele não quis a graça, ele não quis a unção, ele não quis a revelação, ele não quis estudar a Bíblia, ele não quis a graça de Deus no seu coração. Aí o vento bate, meu amigo, e leva. Mas que o Espírito Santo, neste dia, possa estar nos alertando a respeito dessas grandes verdades que nós precisamos praticar, porque Jesus, Ele quer edificar a sua casa. Construa a sua casa para a eternidade e deixa Deus operar no seu coração, em nome de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, mas quando nós oramos, é nós que falamos com Deus. E nós vamos falar com Deus agora pela oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento maravilhoso, quando o Senhor tem nos dado o privilégio de podermos estar em Tua presença. Ó Espírito Santo, trabalha e opera. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus maravilhoso, poderoso, glorioso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor forte, Senhor glorioso, Senhor poderoso, que está presente em tudo. Aqui te amamos, aqui te louvamos, aqui glorificamos e te agradecemos. Papai, nesta oração, eu quero te apresentar a família do nosso irmão Enilson, que o Senhor levou a semana passada. Eu te apresento a esposa, os filhos, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia. Ó Pai amado, obrigado por esse momento maravilhoso, quando o Senhor tem nos dado ainda o fôlego de vida. Senhor, que nós possamos construir as nossas vidas, as nossas casas para a eternidade.
Não permita que nós estejamos brincando, Senhor, construindo a nossa casa na areia. Mas eu te peço a tua misericórdia, a tua bênção e a tua graça, no poder e na autoridade do teu nome, Espírito Santo. Tudo isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.